estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na TV Correio SBT. Quero agradecer a você que nos acompanha todas as manhãs de domingo aqui e também sempre nos dá um feedback, né, nos propõe os assuntos sempre ligados à área de saúde, como também os assuntos relacionados a emprego, né, a economia, são muito pedidos por vocês e é justamente nessa área que a gente trouxe aqui hoje a turma do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio. Então está aqui a gestora da unidade local do SENAC, que é a Débora Galus Coelho, e também o professor Adalberto Paixão, que vão contar um pouquinho para a gente como é que está hoje a estrutura do SENAC, o atendimento, os cursos desse serviço que é tão importante no treinamento de mão de obra aqui na nossa cidade de Marabá. Começo dando um bom dia para a Débora. Débora, bem-vinda, já a terceira vez que você está aqui com a gente, né? Isso mesmo. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre qualificação profissional aqui nesse programa tão importante para a gente. Professor Adalberto também, bem-vindo, bom dia. Bom dia, eu que agradeço, né? Estou muito feliz pelo convite, né? É sempre bom falar para as pessoas, né, sobre oportunidade de emprego, né, renovação e até mesmo aquelas que querem ouvir sobre, né, os cursos oferecidos pelo SENAC. Perfeito. O Adalberto, eu pedi para a Débora trazer mais alguém com ela, algum dos professores, ela trouxe o Adalberto, que coincidentemente é de uma área que a turma jovem se identifica muito, que é a área de informática, né? Tecnologias, informática, a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Débora, não é a primeira vez que você vem aqui no programa, mas sempre eu levo em conta que uma boa parte da turma de casa sabe o que é o SENAC, já utilizou algum serviço do Sistema S, mas a outra parte também talvez está ouvindo o nome SENAC pela primeira vez. Então vamos contar para a turma de casa o que é o SENAC. Vamos lá. Como você falou, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Nós fazemos parte de um conglomerado que é o Sistema S, que são as principais entidades de formação de mão de obra do nosso país há mais de 75 anos. Perfeito. Né? São incontáveis números, né? Incontáveis pessoas que passaram por todo esse sistema com formação de mão de obra. E nós aqui em Marabá, desde 2011, estamos trabalhando com a qualificação profissional, aperfeiçoamentos, todos na área do comércio de bens, serviços e turismo. Nós não somos uma empresa pública, nós somos uma empresa de direito privado, né? A gente é seletista mesmo, né? Mas nós administramos recursos públicos também. Então, por conta disso é que a gente passa por auditoria, então nós temos toda uma burocracia dentro dos nossos processos, em todos os nossos processos. Mas a qualidade do ensino é a melhor possível. Estamos na ponta aí de toda a tecnologia, de tudo que é de mais novo em qualificação profissional e linguagem profissional no nosso país e no mundo, o SENAC sai na frente. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa empresa. Certo. Quando ela está falando Sistema S, né, vocês vão lembrar aí, SESI, SENAI. Né? O SENAI talvez seja o mais conhecido aqui em Marabá pela área industrial, né? Exatamente. O SENAC, SESC Senat do transporte. Do transporte, né? Que estão sempre tem a área social, né? Isso. No caso aqui representada pelo SESC, exatamente. Que é o do comércio. Isso. E a parte de aprendizagem que SENAC. É o SENAC. Exato, bem colocado. Com vocês. Professor Adalberto, eu entendo que o aluno que hoje se coloca à disposição na qualificação profissional, ele vem com uma mentalidade diferente daquele aluno, por exemplo, do ensino médio, né? Com talvez, às vezes, se sinta que está indo para a escola por obrigação ou aprender coisas que ele não vê muita lógica, né? Pô, o que eu vou usar isso na minha vida? É diferente do aluno de qualificação, porque ele está indo realmente impulsionado pelo fato de que ele sabe que ele precisa de uma colocação de trabalho, precisa de um emprego e se ele não tiver qualificação, esse emprego vai estar mais distante. É o que a gente vê no dia a dia, na sala de aula, os alunos são mais aplicados? Sim, com certeza, né? Porque eles estão mudando a concepção, porque eles estão vendo que o mercado é mais seletista, né? Ou seja, não basta apenas ele ter o conhecimento de determinado assunto se ele não tem comprovação, né, palpável, né? O certificado, o diploma, no caso. Então, os alunos eles têm procurado muito isso, né? Procurando se qualificar cada vez mais, porque o mercado eles estão pegando os melhores, né? E o aluno no SENAC é isso, a partir do momento que ele faz um curso no SENAC, ele continua
né, buscando cada vez mais conhecimento. Então, ele faz um curso, depois ele faz outro curso, né? E lá no Senac ele tem um itinerário formativo, né, que faz isso com que os alunos eles não parem só no curso básico, ele consiga, né, cada vez mais buscar outros cursos, outros horizontes. Isso aumenta a absorção, né, desses Com alunos certeza. no mercado de trabalho. Certo. O professor Adalberto citou a questão do certificado. Isso. Né? A gente sabe que existem vários cursos profissionalizantes por aí, né? Com certeza muitos bons cursos profissionalizantes. E eu sei que uma grande dúvida das pessoas sempre é o nível de confiança, né, desses cursos. Então não estou citando isso para desmerecer ninguém, De jeito tá? Mas para dizer que no caso do Senac é uma certeza de que são cursos realmente homologados. Você tocou num ponto muito importante, Patrick, porque, para você ter uma ideia, o nosso certificado atrás ele tem uma numeração. Ele é auditado pelo MEC. Então, à medida em que o aluno ele recebe esse certificado, tem uma parte no nosso site onde ele pode verificar a autenticidade daquele certificado. Uma empresa, por exemplo, empresa de jornalismo, empresa, enfim, qualquer empresa que recebe um certificado de um possível candidato a uma vaga, ele pode observar nas costas e pegar aquela numeração, colocar no site do Senac e ele vai verificar a autenticidade daquele certificado. Então, ele é válido em todo o território nacional com a qualidade do Senac. Tá aí, muito importante. Débora, ainda aproveitando que a gente está falando da instituição em si, da organização, o Senac, ele tem, acredito que tem um nível de procura pelos cursos e tudo mais, e ele não é gratuito, esses cursos eles são custeados, mesmo que seja um valor simbólico, mas eles são custeados. Como funciona hoje o acesso aos serviços do Senac? Muito bem. Nós temos uma parcela de recursos que é destinada a cursos gratuitos, tá? Não é o tempo todo que a gente tem, ele é conforme as nossas metas de atendimento, mas tem sim uma parcela para cursos gratuitos. A outra parcela é de cursos pagos. Então, mas a facilidade de pagamento é enorme. Grande parte dos nossos cursos, para quem é comerciário, por exemplo, trabalha no comércio, carteira assinada, tem 40% de desconto na maioria dos cursos que a gente oferece. Ou seja, quem já é empregado e está procurando a qualificação, já tem esse incentivo. Tem esse incentivo. É um subsídio, né, que a gente tem. E aí o aluno também pode parcelar cartão de crédito, boleto bancário, as facilidades hoje são enormes. E outra coisa importante, para a quantidade de carga horária que a gente oferece, o valor por hora é muito abaixo do mercado. Muito, muito abaixo. Um curso de 160 horas, por exemplo, que a gente tem aula de segunda a sexta, 4 horas por dia, está em torno de R$400, o curso todo. Então, quer dizer, é muito abaixo do que se oferece no mercado hoje. E com a garantia de que tem uma carga horária satisfatória para desenvolver boas habilidades dentro daquela formação. Perfeito. Professor Adalberto, você trabalha justamente na área de tecnologia, né? Sim. Eu sou do tempo ainda que se a gente não tivesse o curso de datilografia, não conseguia um emprego, né? Certo. E aprendi ainda a computação no tempo do DOS, né? Você tinha que botar do MS-DOS, né? Do MS-DOS, né? Você tinha que colocar lá um disquete, né? Que você trazia de casa, um negócio... Digitar linha de código. Digitar linha de código, etc. Ou seja, você tinha que saber uma série de coisas hoje que são do ramo dos programadores. Isso. Hoje em dia, o que o mercado está exigindo em termos de tecnologia desse candidato a uma vaga de emprego? O mercado local aqui em Marabá, né, ele ainda exige o curso de informática básica, né, a princípio. Porém... O que é informática básica? Saber ligar só o computador? Aprender, saber ligar, né, conhecer os equipamentos periféricos, né, saber operar as ferramentas do Microsoft Office, né, acessar a internet, enviar um e-mail, receber um e-mail. Esse é o básico. Transferir arquivos para um pendrive, essa é a informática básica. Tá. Né? Só que agora o mercado está exigindo bem mais, né? Ou seja, empresa de médio e grande porte já está exigindo profissionais que tenham curso de Excel avançado, né? Dashboard, Power BI. Então, independente da área, isso eu estou falando em áreas gerais, né? Tipo, a pessoa for fazer assistente administrativo, então ele tem que ter esses conhecimentos, recursos humanos. Então, qualquer área que ele for fazer, ele precisa ter informática básica e mais esses outros cursos, certo? Já na parte de tecnologia, né, aqui na nossa região,
Graças a Deus eles estão mudando, porque antes tinham que trazer profissionais de fora, né? Principalmente de Goiânia, né? De outras regiões, para poder atuarem aqui na nossa região em empresas de grande porte. Hoje isso está mudando, né? Tem muitas pessoas boas aqui em Marabá, né? Grandes profissionais na área de programação, na área de redes, na área de infraestrutura, né? Na área de segurança. Então, essa concepção está cada vez mais mudando. E sem contar o seguinte, né? Eu sou até suspeito para falar que a tecnologia, o curso de tecnologia é o curso do futuro. Né? Prova disso, nós temos o quê? A questão dos alunos sempre me perguntarem, professor, qual curso eu devo fazer, né? Porque eles certeza que vai isso, qual o curso que eu posso estar, né, me qualificando, né? Qual o curso que vai me ajudar futuramente? Então, eu acabo, né, falando, olha, o curso de tecnologia, porque eles ficam me indagando, perguntando, professor, é verdade que algumas profissões vão deixar de existir? Eu falo sim, né? De certa forma eles estão corretos. Muitas profissões vão deixar de existir, né? E outras vão surgir, né? Outras vão surgir, outras vão se reinventar, né? Porém, é o seguinte, as coisas realmente já estão acontecendo. Eu, particularmente, já vejo que essa transformação já está acontecendo. Só que tem profissões realmente que elas vão, né, basicamente ser extintas, né? Eu posso afirmar que a profissão, né, de motorista ela vai ter o quadro bem reduzido. Sim. A profissão de operador de caixa, cobrador, né, bancário, né? O bancário é uma prova viva, né, do que está acontecendo. A maioria dos bancos hoje já são digitais, né? Motorista, os carros são super inteligentes, né? Carro inteligente, carro híbrido, né? Então, enfim. Só que a gente não deve se preocupar, né? A gente fala, calma, as profissões, né, vão deixar de existir, né? Não pode parar e entrar em desespero. Né? É tudo um processo, mas eu acredito o seguinte, que toda profissão que pode ser automatizada, ela realmente vai ter o seu quadro bastante reduzido. Mas é que não estou falando, a gente não deve se preocupar, por quê? Porque outras profissões vão surgir. Certo. Anteriormente, a gente não sabia, né, que iria existir gamer, youtuber, influenciadores digitais. Hoje estão aí, ó, né, exercendo as profissões e lucrando com isso. Você citou Excel, que às vezes é um programa que às vezes é subvalorizado pelas pessoas, ou talvez não seja da realidade da grande maioria das pessoas, mas ele é extremamente utilizado no meio comercial. Com certeza. Ele tem uma infinidade de recursos. Tabelas, né, planilhas, né, cálculos, todas são feitas ainda até hoje no Excel, que aliás ao longo do tempo até melhorou, né? Hoje em dia ele já transforma num... É interativo. No dashboard, a gente consegue fazer uma planilha interativa nele. Já né? vira ali um gráfico 3D, uma pizza. Então, realmente a operação de arquivos em Excel ainda é muito necessária e continua sendo uma grande realidade dentro da área comercial. Totalmente, totalmente. A gente usa muito Excel, né, no nosso trabalho, no dia a dia. Eu estou aprendendo a organizar a minha vida financeira no Excel. É algo que vai além, né? A gente não imaginava que a gente iria usar tanto. Então, e por isso que está à disposição em todo computador, né? Todo computador tem. Né? E no celular também tem, né? Você também tem ali o pacotinho ali pelo celular, você faz rapidinho uma planilha de Excel ali e consegue controlar melhor ali. Verdade. Eu vou te segurar, Adalberto, porque a gente estourou o tempo desse bloco. Mas eu queria dizer a você que ligou a TV agora, você está vendo um bate-papo tá maravilhoso aqui com a Débora Coelho, que é a gestora da unidade do SENAC aqui em Marabá, Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, e o professor Adalberto também, que faz parte lá do quadro do SENAC. Nosso bate-papo está maravilhoso aqui, com ótimas dicas. Então fica aí no sofá, se conhece alguém que precisa ouvir esse bate-papo, já liga e fala para a pessoa ligar a TV, que a gente vai para um rápido intervalo e volta já com essa conversa aqui sobre qualificação profissional. De volta com o programa Observadores, essa manhã de domingo. Hoje a gente falando aqui de qualificação profissional, com a turma aqui do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, SENAC, que tem uma grande unidade aqui em Marabá, com serviços, cursos, e está aqui a gestora da unidade, que é a Débora Coelho, e também o professor Adalberto Paixão, que vieram para nos dar algumas dicas aí do trabalho do SENAC, que você que já está acompanhando desde o início do programa está vendo o quanto é importante essas dicas que eles estão trazendo aqui para a gente hoje. A gente vai agora dar uma passeada em algumas imagens, vou pedir para colocar aqui na tela,
Conta pra gente o que é isso aí, Débora. É a nossa equipe, Aham. uma equipe maravilhosa. Aí a gente tem os nossos instrutores, que são a nossa prata da casa. Temos os nossos pessoal de secretaria, apoio pedagógico, né? Tá todo mundo aí, assistente de serviços gerais também, motorista, tá todo mundo aí. Essa foi um evento que nós fizemos ano passado, Sim. maravilhoso. Foi a nossa primeira feira de qualificação profissional de Marabá. Tá aí, então um abraço para toda a equipe Isso do aí. Senac de Marabá. Vamos passar mais uma. Atendimento corporativo, isso aí é o nosso professor Alessandro. Ele está palestrando para uma turma, se eu não me engano, é a turma da Itapuã, de material de construção. E eles pediram para a gente um treinamento e a gente tem essa vertente também de atender a empresas, Sim. de acordo com as demandas de mercado. As necessidades que eles têm, a gente vai lá e dá esse apoio para as empresas também. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Você está vendo de casa, né? Você que é comerciante, você que tem uma empresa de médio porte, né? Pequeno porte, médio porte. O que a Débora está falando, que é muito importante, que as empresas aqui do nosso mercado local, que tem uma determinada demanda, né? Pode chegar e combinar com o Senac, né, a criação de uma turma específica para um determinado treinamento. Exatamente. Olha, uma grande queixa que nós temos, Patrick, é a questão do atendimento. Eu acho que é geral em Marabá. Sim. E aí as empresas elas chegam, olha, Débora, eu estou precisando melhorar o nosso atendimento, ou relacionamento interpessoal, o pessoal precisa aprender a trabalhar em equipe. A gente vai formata ali um atendimento específico para eles, a gente vai até a empresa. Se a empresa não tem espaço, a empresa vem até nós com aquele cafezinho maravilhoso e a gente faz esse atendimento personalizado para essa empresa, para ajudar essa empresa a resolver os seus grandes problemas. Ou seja, pode ser em loco, na própria empresa, ou pode ser usando a própria estrutura do Senac. Na estrutura do Senac também, que está melhor agora, né, para a gente poder receber os nossos parceiros, as nossas empresas parceiras, nossos alunos. Então a gente tem toda ali a estrutura para recebê-los. Ótimo. Vamos colocar mais uma imagem aqui, por favor, Salatiel. Aqui já é na tua área lá, né, Adalberto? Isso aí é um curso de hardware, né? Na qual os alunos estão aprendendo a desmontar e montar o computador. Logo depois que eles adquiriram o conhecimento, né, de cada componente, o que é cada componente, para que ele serve, né, como que ele atua ali na máquina, aí depois eles começaram, né, a pôr a mão na massa aí e praticar a montagem e desmontagem. A famosa CPU. Isso, esse é o gabinete, né? O gabinete. CPU, geralmente, é o processador, né? A unidade central de processamento, que é uma pecinha que vai acoplado lá na placa-mãe. Vocês estão aprendendo aí a desmontar e montar. Desmontar e montar. E colocar para funcionar. E coloca, isso. Não pode sobrar. Não, aí a partir do momento que... Não pode sobrar parafuso fora depois, né? Não, aí a partir do momento que eles, né, fazem esse curso, se qualificam, né, recebem seu certificado, eles já estão aptos a atuar como técnicos, né? Certo. E até mesmo em casa, né, montando e desmontando o seu computador. Tá aí, perfeito. Muito importante. A gente vê pelas carinhas aí, né, Débora, que todos são realmente, a grande maioria, adolescentes, né? A gente trabalha muito com o público jovem, entre 18 a 24 anos, ali essa faixa. Todo mundo que ainda está procurando o primeiro emprego muitas vezes. Exatamente, procurando o primeiro emprego, se preparando, melhorando o currículo, mas nós temos aí uma parcelinha de gente com uma experiência um pouco maior que nos procura também. E é muito legal, Patrick, o pessoal chega assim, você olha um senhor, uma senhora, que não sabe ali nem pegar no mouse. Aí o Adalberto vai lá com todo cuidado, ajuda, ensina, e os olhinhos brilham, sabe? É muito legal a gente fazer parte da história dessas pessoas. Eu sempre digo que a gente trabalha com sonhos, né? Sim. As pessoas, elas têm sonhos de mudar a sua vida. Às vezes vem uma senhora que vem de uma família com uma série de situações ali, né, de vulnerabilidade social e que encontra uma oportunidade de aprimorar os seus conhecimentos ou conhecer algo diferente e reescrever a sua história. Isso é porque às vezes a gente esquece que a gente está vindo de uma sociedade que está transitando nessa... Né? Então, assim, as pessoas mais maduras, muitas delas estão na situação que você está citando aí, né? Nunca ligaram um computador na vida. Embora para os jovens já seja uma realidade ter nascido no mundo e que tem um computador ali à disposição, que a grande maioria das pessoas tem até 2 celulares, né? Isso. Tem mais que um celular e a gente ainda conhece o mundo que a realidade não era essa. Exato. Mas o interessante é o seguinte, que essa ideia, essa concepção das pessoas mais velhas, né, tá mudando. Né? Antes, a gente poderia, né, perceber que eles se recusavam até você pegar um celular digital. Eu não sei mexer no WhatsApp,
né? Ah, eu não quero Instagram. Deixava e acabava, não, eu prefiro aquele celular comum, né? Que só para efetuar e receber ligação. Hoje não, eles estão vendo a necessidade, né? De estar com um banco instalado ali para consultar seu saldo, né? O WhatsApp para poder conversar com o filho, chamada de vídeo, né? E por aí, com isso, eles acabam entrando no mundo digital sem perceber. E que nem a Débora, né, citou aqui... Está vendo a mudança cultural também, né? Isso. Cultura das pessoas. Conforme a Débora acabou de mencionar aqui, o que acontece? O Senac, ele atua, né, tanto na parte da pedagogia como andragogia. E eu já tive muito aluno, né, Débora? Né, assim... Mas uma certa idade. De uma certa idade, mas né, experiente, que chegava para mim e falava assim, eu não vou conseguir. Não, isso não é para mim, eu vou desistir. E no final, concluí o curso, agradecia, dizia, pô, professor, que legal, aprendi, quero voltar. Eles se sentiam motivados a querer continuar, a querer fazer outros cursos, a querer estar no mercado. Eu tô achando que dessa conversa de vocês, se prepare segunda-feira, que muita gente madura aí, vambora, gente. Que de repente tinha desistido, agora vai se sentir estimulado por essa conversa de vocês aí, olha. Vamos lá. Verdade. Vamos passar aqui mais uma. Também Isso na tua aí área. É o nosso laboratório de software, de programas. Nosso Senac Marabá. Senac Marabá é nosso novo laboratório, na verdade, que foi ampliado. Bonitões novos e tal. Isso aí foi legal. Na época da nossa feira também, mas esse é o laboratório, é assim mesmo. Né? A gente tem ali 27 máquinas, 28, 25 máquinas para alunos e mais uma do professor. É um laboratório de programas. Tá? A foto anterior era o laboratório de hardware, que é o de equipamentos. Certo. E esse é o laboratório de software, que é o de programas, né? E aí ali onde o Adalberto está reinando, ali é o reino dele, né? O reino encantado do Adalberto. E vale mencionar também que a metodologia do Senac é da seguinte forma, é cada aluno por máquina, né? Exatamente. O aluno, cada na sua estação de trabalho ali, vai aprender a fazer sozinho, né? E a gente vai ficar só intermediando ali. Tá aí. Parabéns. Ótima estrutura. Obrigada. Vamos passar mais uma, por favor. Tá aqui também a galera em ação aqui já utilizando os programas. Isso, aí eles estão na parte de gamificação, né? Utilizando o programa Minecraft. Né? Joguinho que é um jogo, né? Videogame no qual trabalha a criatividade do aluno, né? Eles acabam aprendendo a executar e planejar ações e acabam também trabalhando com a lógica para futuramente ser grandes programadores aí. E essa foto aí, os alunos eles desenvolveram o Senac, né? Com seus departamentos e salas, não foi isso, né? Foi. Eles montaram no Minecraft o próprio Senac. Só para destacar para as pessoas de casa, para que vocês tentaram justificar como um jogo, mas é uma realidade virtual, né? Exatamente. Isso. Então é por isso que você pode montar um cenário, uma coisa lá dentro. Um mundo todinho, né? E nessa criação que eles fizeram aí, eles utilizaram... A turma está usando muito um metaverso. Né? Já é uma preparação para tudo isso. Porque eles estão no modo criativo, aí eles podem criar o próprio mundo deles, né? Através de blocos, né? Eles podem estar construindo, como podem estar quebrando esses bloquinhos e fazendo o seu cenário. É uma forma de aprender processos, né? Uma forma de aprender qualquer tipo de conhecimento acerca do funcionamento de uma empresa através de um jogo. Sim. Então, existe uma forma mais divertida de trabalhar do que utilizando a ludicidade dessa forma? Perfeito. Então, é muito legal. Tá aí, parabéns. Obrigada. Vamos mais uma imagem, por favor, Salatiel. Essa fez parte da nossa programação da nossa feira. Certo. Foi a gravação de um podcast. Nós tivemos ali o professor Roberto Cato, Marta Rodrigues e Henrique Noleto. São 3 dos nossos instrutores. Um sempre a nossa... Obrigada, nossa prata da casa aí, junto com o Adalberto. E eles estavam gravando um podcast falando sobre o perfil do novo profissional. Né? Como se portar na empresa, como enfrentar um mercado de trabalho, como que a gente consegue administrar aí as nossas próprias convenções quando a gente adapta quem somos para o mercado de trabalho. Como é que a gente consegue ser aceito por uma empresa, não deixando de ser quem somos, mas adaptando alguns comportamentos. Hoje em dia se contrata pelo currículo e se demite por comportamento, né? Então a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa conversar sobre habilidades socioemocionais, essa é a linguagem que o Senac está utilizando hoje. A gente precisa trabalhar o nosso emocional para que o nosso emocional possa conversar com as nossas habilidades técnicas e os nossos conhecimentos. Tá aí, fico feliz de saber que isso é uma preocupação lá no Senac, né? Uma vez que eu trabalho com contratação de pessoas
que trabalham comigo, a minha equipe, e sei que isso é uma dificuldade, né? Às vezes você tem uma pessoa que ela é muito boa, tem ótimas habilidades, mas ela tem um problema de convivência, ela não sabe lidar com cobranças. É muito né? complicado. Ela já entende que quando ela recebe uma cobrança mais severa, ela entende que, né, ela já traz essa fragilidade de casa, talvez nunca recebeu uma cobrança dos pais e tal. E ela desmonta, né, a partir daquele momento, né, quando ela, ou seja, essa capacidade de resiliência está cada vez mais difícil de encontrar nas pessoas. Sim, exatamente. Então as pessoas elas acabam confundindo os ambientes, né? Eu não vou deixar de ser quem sou. Peraí, mas você tá ali numa convivência onde os seus pares têm os mesmos direitos que você e onde você tem ali uma hierarquia. Então a gente precisa aprender a conviver. Né? Isso é uma das habilidades socioemocionais que precisam ser desenvolvidas ao longo de uma formação profissional. Né? A formação profissional não é só passar troco, não é só fazer o atendimento, não é só organizar um documento. Não, a formação profissional ela é a formação do indivíduo como um todo, né? Nas suas relações com os seus e no desenvolvimento das suas habilidades. Eu vou te dar um exemplo. Eu vi agora, esses dias aconteceu comigo. Eu cheguei numa determinada empresa e encontrei 2 funcionárias conversando entre elas, criticando a própria empresa. Nossa. Né? Ou seja, uma situação que, beleza, se tem um problema, né, um problema interno, ele tem que ser resolvido internamente. Mas o cliente não tem nada a ver com isso. Exatamente, ou seja, ao invés de elas estarem conversando isso na frente de uma pessoa externa, né, deveriam estar colocando isso para o próprio gestor da empresa. Exatamente. Né? Quais são esses problemas para que aquilo seja resolvido. E não fazer essa crítica que no final está se reverberando contra o próprio trabalho delas, né? Exatamente. Então, realmente é uma coisa que a gente vê, é muito comum a gente ver aí na rua e que as pessoas não se tocam que, né, elas precisam proteger o local onde elas trabalham, né, a honra e o conceito que se tem daquela empresa onde elas trabalham. Pessoal, terminou mais um bloco. Eu estou aqui com a Débora Coelho, gestora do Senac de Marabá, e também com o professor Adalberto. O bate-papo está muito bom. Eu peço que você continue conosco, que a gente tem mais um bloco aqui no Observadores, já, depois do intervalo. De volta com o programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Quero lembrar você que os nossos programas anteriores estão à disposição no YouTube. Basta digitar Observadores Marabá, que você acha com toda facilidade, tá? Inclusive esse aqui vai estar disponível a partir da terça-feira, tá bom? Hoje a gente está recebendo aqui representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que é o Senac, que a Débora, gestora da unidade de Marabá, e também o Adalberto, que é um dos professores, Adalberto Paixão. Débora, o Senac ele tem uma ótima localização hoje, inclusive foi uma briga, né, ao longo do tempo para que a gente tivesse uma boa estrutura, né, nada contra quem roeu o osso lá antigamente, né, na estrutura que a gente tinha anteriormente, mas eu lembro que a gente brigou muito através da associação comercial, Sim, com o Jove, para que a gente tivesse uma estrutura aqui à altura do que Marabá merece. Considero que hoje a gente tem essa estrutura, embora, né, daqui a pouco já vai precisar ser ampliada. Mas que é uma estrutura boa, bem localizada, né, ali no final da Avenida Tocantins, próximo à Climec, né, Hospital Climec, no centro da Cidade Nova. Inclusive essa estrutura já passou agora recentemente por mais uma ampliação e reforma, né? Como é que está hoje lá? exato. A gente teve a nossa parte administrativa estava um pouco deficiente, de fato, e aí nós agregamos a outra parte do próprio imóvel, então foi ampliado. E nós passamos toda a parte de administração para o novo imóvel. E na parte que nós já tínhamos, nós tivemos a ampliação de mais uma sala de aula, tivemos a organização do laboratório de rádio, que é o laboratório de equipamentos, de manutenção de computadores. Então, assim, houve uma reordenação ali no ambiente. Ainda não é o que almejamos, tá, Patrick? Você sabe muito bem que nós, enquanto instituição, o Senac, nós precisamos até de uma estrutura maior, porque o Senac ele não abarca somente os segmentos que a gente oferece hoje. Por exemplo, gastronomia,
que é um segmento fortíssimo de formação profissional do Senac nacional. Então, a gente tem gastronomia, a gente tem hotelaria, a gente tem a parte de saúde, que a gente ainda não atua. Na parte de atendente de farmácia, nós não temos ainda. Então, para que isso aconteça, a gente precisa ter uma estrutura muito maior do que nós temos hoje. Os planos são esses, eu não posso adiantar muita coisa, mas já há todo um movimento nesse sentido para que a gente possa ter um local próprio, de fato. Nós ainda estamos numa estrutura alugada, mas já existe um movimento para que a gente tenha um local próprio e também trazendo todos os segmentos que Marabá pede. Né? Não é só o segmento que a gente quer oferecer, mas é aquilo que a nossa região pede. É uma região com um setor hoteleiro fortíssimo, é uma região com o setor de gastronomia em plena ascensão, é uma região com questões de saúde que precisam de uma injeção de mão de obra. Então, nós temos aí áreas onde nós podemos atuar com grande sucesso. Né? Então, a gente almeja isso, né? Ampliar os laboratórios, ampliar a nossa parte de beleza. A gente já tem um salão de beleza, já que a gente já está utilizando, mas a gente quer ampliar isso. Já vou jogar aqui para a gente falar disso. Isso, exato. Mas já que você listou aí os cursos que a gente não está tendo ainda, e a gente só tinha falado do curso do Adalberto, quais são os cursos que a gente tem? Hoje a gente tem... Desculpe. Só para não ficar na cabeça das pessoas apenas o que não tem. A área da tecnologia, tanto de programação, de programas, como de manutenção de computadores. A gente tem a área do comércio, aí vem vendas, atendimento, estoque, logística, toda essa parte a gente tem. A gente tem a área da gestão, que aí vem assistente administrativo, assistente de pessoal, assistente de recursos humanos. Aí tem a parte da beleza, cabeleireiro, maquiador, toda essa parte de sobrancelha. Então, assim, o nosso leque de ofertas está bem variado hoje, mas a gente tem fé e a gente acredita que logo a gente vai ampliar ainda mais. Tá aí, ótimo. Então, vamos colocar mais imagens aqui. Vamos ver mais algumas imagens. Aqui essa parceria com o Exército. Exército. A gente de vez em quando está lá com eles, de vez em quando eles nos procuram. Isso foi uma palestra que foi solicitada. Esse é o nosso professor Roberto Cato, ele é administrador, e ele esteve lá palestrando para o pessoal, para os soldados, né? A grande preocupação das nossas Forças Armadas é quando os soldados finalizam seu tempo de serviço e eles são colocados para o mercado de trabalho. E aí eles vão oferecer o que para o mercado de trabalho? Porque às vezes a área onde eles trabalharam no Exército talvez não esteja compatível à oferta local. Então, eles sempre nos convidam para que a gente possa atuar juntamente com eles nessa formação de mão de obra, para que quando quando termine, né, a parte de serviço deles, eles possam ser absorvidos pelo mercado de trabalho o mais rápido possível. Para muitos desses jovens, esse trabalho militar obrigatório é o primeiro emprego, né? Para muitos, para a grande maioria. Verdade. Exatamente. Vamos passar mais uma imagem, por favor. Cato aqui? De novo, Roberto Cato. Correios Mercúrio. Pois Isso. A gente imaginaria o quê, né? Correios Mercúrio Indústria, né? Vai procurar algum serviço do Senai. Senai. Né? O que uma indústria precisou do Senac? Logística. Essa turminha aí é uma turma que trabalha com operações logísticas, né? Lá na Correios Mercúrio. E eles nos procuraram para que a gente pudesse levar uma formação na área de logística para eles. E aí o Cato esse curso foi dado em loco. Né? Lá na estrutura deles, eles têm uma área de treinamento, uma empresa muito bem organizada e foi uma experiência muito legal pra gente. E é um curso, por sinal, que está sendo bastante procurado no Senac, né? Exatamente, assistente de logística. Exatamente. Tá aí, ótimo. Sinal que a gente está com as empresas estão expandindo, né? Sim. Vamos passar mais uma, por favor. Que a turma com jornal aí, os aprendizes. Olha, também, jornal de vez em quando a gente vai na banca, compra o jornal para os alunos que não tem costume em casa, né, de folhear, mas no nosso plano de curso, Patrick, tem uma atividade específica de pesquisas em linguagens diferentes. Então é por isso que eles fazem o uso do jornal. Né? É importante que esse aluno, alguns deles vêm com uma certa limitação em questão de leitura, interpretação de textos. E o Senac ele não vem para cobrir essa lacuna, não é nosso forte, mas nós precisamos fazer com que esse aluno experimente novas linguagens e experimente essa ampliação de interpretação. É um estímulo. É um estímulo e ele vai se deparar com documentos, ele vai se deparar com informações nas empresas e ele precisa ser estimulado, principalmente na leitura.
Tá aí, muito bom. Bastante de ver o Jornal Correio junto. É isso aí. Vamos passar mais uma, por favor. Ah, que é a Turma da Beleza que você falou. Turma da Beleza, exatamente. Nossa instrutora Francisca Freire, ela é maquiadora profissional. Do lado direito a gente tem uma ação que foi feita no shopping. A gente faz muita ação, Patrick. A gente faz ação no shopping, a gente faz ação em empresas. A empresa nos solicita para fazer alguma atividade de atendimento. A gente sempre está a postos. E aqui já é uma aluna em ação ali dentro do nosso laboratório de beleza. Do próprio Senac do próprio também. Senac, exatamente. É uma estrutura muito bem feita, muito bem montada. E ela está em plena ação ali porque tem que ter a prática, né? Sim. Teoria e prática, elas andam juntas. Então, a gente tem ali uma aluna em ação desenvolvendo suas habilidades. Não sei se tem mais uma imagem aí, Salatiel. Essa era a última, né? Adalberto, deixa eu te fazer um outro questionamento, né? Vocês, obviamente, recebem feedback, né, desses alunos que hoje estão aí no mercado de trabalho. Como que isso tem retornado para vocês, né? A própria experiência deles, uma vez colocada para vocês, retornada para vocês, sobre o que tem dado certo ou não, ajuda também a vocês fazerem esse ajuste fino em relação à geração que vem depois? Sim, com certeza, porque nós trabalhamos com metodologia ativa, né? O Senac, a gente trabalha com ação, reflexão e ação. Ou seja, nós temos alunos, nós sabemos, né, que temos alunos heterogêneos, né, Débora? Ou seja, a gente sabe que nenhum aluno, eles aprendem de forma idêntica. Às vezes um aprende de uma forma, outro aprende de outra maneira, né? Então, o professor sabendo isso, ele automaticamente muda a metodologia dele, né, de forma icônica, né? Ou seja, trabalhando de forma individual de cada aluno. Não só aquele aluno que tem dificuldade, né? Mas a gente pega aquele aluno também que ele sabe além, né, da aula. Então, a gente consegue intermediar e trabalhar junto com aquele aluno, fazendo com que, ao terminar o curso, ele possa retornar, fazer outros cursos. Ou seja, não basta só saber, ele tem que saber fazer na prática, entendeu? Por isso que entra a questão da ação, reflexão, ação. A ideia, ou seja, o conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida é válido para o Senac. Perfeito. Certo? Porque o ensino tradicional, né, ele antes pegava o seguinte, o teu conhecimento de outros cursos, que a gente chama de hard skill, que é a parte do certificado. Ele tem um curso, ele consegue fazer, ele consegue provar, então esse aluno ele tem uma facilidade maior. Hoje não, a gente trabalha com os conhecimentos que o aluno adquiriu ao longo da sua vida, que é a parte do soft skill, que é a parte intangível, né? Ou seja, o conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida. E que vão ser alguma vantagem para ele. Que vão ser vantagem para o professor trabalhar em sala de aula e qualificar esse aluno para ele ser rapidamente absorvido pelo mercado. Só complementando, Patrick, você falou sobre essa questão do ajuste, né? Sim. Em relação àquilo que o mercado está pedindo. Não é só do aluno. O Adalberto falou mais a nível local, mas a nível nacional, o Departamento Nacional ele tem o cuidado de estar constantemente ouvindo as empresas. Então, são lançadas todos os anos pesquisas com os setores de comércio, pesquisas assim infindáveis, tanto com os alunos como com as empresas. Então, a gente consegue medir o nível de empregabilidade, o nível de absorção no mercado de trabalho, e isso faz com que a gente consiga estudar, a gente Senac, a gente consiga estudar o que está sendo oferecido e como, com essas respostas, com esse retorno, como que a gente pode fazer o ajuste interno sobre aquilo que a gente está oferecendo para os alunos. Então, por conta disso, os planos de curso dos nossos cursos, eles estão sendo constantemente atualizados. Então, a cada mês, a cada trimestre, a gente recebe informações de atualizações de plano de curso, conforme aquilo que as empresas estão pedindo e conforme aquilo que o mercado de trabalho está absorvendo. E te interrompendo rapidinho, e vale ressaltar o seguinte, que infelizmente a pandemia, né, trouxe muita tragédia aí, só que ela também ajudou a população a despertar a necessidade deles se qualificarem, né? Exato. Por conta do atendimento home office, né? As pessoas viram que ela realmente precisava se qualificar em determinada área porque estava trabalhando em casa, né? Então, tanto a parte dos alunos nas escolas, como os professores e até mesmo funcionários de grandes empresas aí, né? Empresas renomadas aqui em Marabá. Eu fico feliz com o que vocês colocaram sobre essa questão mais dinâmica, né,
do retorno do aluno, sobre como a Débora colocou aqui também, de que são feitas pesquisas, né, para melhorar esse atendimento. Fico muito feliz de saber que a coisa está caminhando de uma forma muito dinâmica. E sobre o que o Adalberto falou agora, Débora, o Senac também tem suas plataformas virtuais, né? Também não foi tão prejudicado assim não. Durante o momento mais crítico da pandemia, porque já tinha plataformas digitais. Já. Nós, lógico, enfim, foi realidade para todo mundo, né? Houve uma quebra, houve ali um recomeço, né? Um reordenamento de atividades. Mas o Senac não parou. Nós já tínhamos ali, a gente tem uma licença da Microsoft, então a gente tem acesso a todos os aplicativos que a Microsoft nos oferece. E aí, por conta disso, a gente continuou dando aula através da plataforma do Teams, né, que é um aplicativo. Então, por conta do Teams, a gente continuou atendendo os nossos alunos em casa. A gente também já tem uma plataforma da aprendizagem. Os aprendizes aonde nós não temos base física do Senac, eles atuam nas empresas e estudam na plataforma do Senac EAD. E aí a gente aproveitou essa plataforma do Senac EAD e continuamos atendendo os nossos aprendizes locais. Então nós não paramos, Patrick, em momento algum. A gente deu andamento às atividades do Senac, graças a Deus, estamos aí em plena expansão e aceleramos outros processos. A educação flexível, ela é uma linguagem que ela veio para ficar, né? Já estava em andamento e a pandemia fez com que o Senac Nacional acelerasse esse processo. Então existem cursos que tem partes que são feitas online e tem partes que são feitas presenciais, mesmo fora do período pandêmico, né? Assim, digamos assim. Então, assim, acelerou alguns processos e daqui para frente vai acelerar cada vez mais rápido. Certo. Gente, ainda tinha uma listagem, várias perguntas para fazer para essa turma do Senac. Mas, enfim, a gente vai deixar aqui na tela para vocês endereços, contatos do Senac, as redes sociais também, para que vocês possam tanto interagir, saber os serviços do Senac, quanto também entrar em contato, tirar quaisquer eventuais novas dúvidas, saber como vocês podem ter acesso aos serviços do Senac. Eu quero agradecer a Débora, né, dar um abraço para toda família aí, Galuce Coelho, estão nos assistindo com certeza, pastor Taualpa, meu amigo comandante dos bombeiros aqui de Marabá também, Major Galuce, que é irmão dela, esteve aqui recentemente, e a turma do Bateras também, que deve estar também de olho aqui na gente, do esposo da Débora. Débora, te agradecer por sempre atender o nosso chamado aqui, sempre se colocar à disposição da comunidade de Marabá. Obrigada, Patrick. Eu que agradeço. Estamos à disposição, a gente vai deixar o telefone. Quem quiser tirar dúvidas, perguntar sobre os cursos, querer saber mais sobre os serviços do Senac e também dê um pulinho lá com a gente na Cidade Nova. A gente vai estar pronto para receber você. E muito obrigada pela oportunidade de falar sobre qualificação profissional. Eu amo falar sobre isso. Eu gosto muito, eu gosto de falar sobre o quanto é importante a gente estudar, quanto é importante a gente buscar realizar os nossos sonhos. Eu sou prova disso e quantas vezes você quiser nos chamar, estamos à disposição para voltar aqui. Que bom, que ótimo. Adalberto também, muito obrigado. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, explicar um pouquinho sobre o Senac e dizer que o Senac, ele qualifica, né, os alunos, mas também não só os alunos, como os instrutores também, os professores. Os professores são altamente qualificados, inclusive agora eu estou fazendo a certificação, né, da Microsoft, fazemos certificações da Cisco. Então o Senac ele tem a preocupação também com seus instrutores, entendeu? Em como ele deve atuar em sala de aula, enfim. Então só tenho que agradecer em fazer parte da equipe Senac e espero que, né, encontrar você lá em sala de aula, né, para poder ver realmente na prática tudo isso que nós estamos afirmando aqui para vocês. E não deixe de acessar o nosso site, né? Não sei se eu posso falar agora. Vou colocar aqui na tela. Ele vai colocar lá. Vê lá. Gente, então, muito obrigado, professor Adalberto, Débora Coelho, e obrigado a toda a equipe do Senac, né, em nome de vocês dois, esses profissionais maravilhosos aí que trabalham no dia a dia para preparar aí a nossa juventude aí, em qualificação para o mercado de trabalho. A você que nos acompanhou, um ótimo restante de domingo, até semana que vem, aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Patrocínio
Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.